Graça e paz, queridos, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso podcast de hoje. E olha, você vai ficar impactado com o testemunho de conversão, de restauração, de edificação da minha entrevistada de hoje. E com certeza eu quero pedir a sua ajuda, que você possa compartilhar agora com seus amigos, com seus familiares, esse podcast. Seja um instrumento de Deus. A minha entrevistada de hoje tem 49 anos de vida, ela é psicóloga, muito bem casada com meu querido amigo Hamilton Oliveira Júnior. Ela é mãe de 3 filhos, Arthur, Breno e Bernardo. Eu entrevisto hoje a Raquel Caixeta Oliveira. Seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe. Amém, pastor. Muito obrigada. É uma honra poder estar aqui, poder contar um pouco desse testemunho da minha vida que edificou a minha casa e a minha família. E eu te agradeço a oportunidade que possa contribuir aí com muitas pessoas. A honra é toda nossa, porque o nosso intuito aqui do podcast é de levar Cristo, anunciar Jesus e que pessoas sejam também alcançadas, assim como um dia eu fui, você também foi. E nós vivemos num tempo onde as pessoas andam tão desacreditadas até de si mesmas que não vê mais esperança. E quando eu ouvi a sua história, um pouquinho dela, eu vi que era um canal de Deus para alcançar vidas e que você possa ficar muito à vontade aqui no nosso meio e com certeza pessoas serão alcançadas. Raquel, não muito diferente de muitas pessoas, você também passou pelos dias maus, né? Sim. Onde a Bíblia diz que os dias são maus e esses dias maus vêm as aflições, vêm as angústias, vêm as tristezas, dúvidas. Conta para nós quem era a Raquel antes da conversão, o que levou a Raquel a converter, como que foi esse encontro maravilhoso que você teve com Jesus e com certeza vai nos edificar bastante. Amém. Bom, minha história é que eu sempre fui uma buscadora. Sempre busquei compreender, entender, aprender. Eu sempre quis saber mais. E lá, saindo da pandemia, 2021, eu estava trabalhando muito. Eu trabalhava o dia todo. Eu, como o pastor disse, eu sou mãe de 3 filhos. E eu chegava em casa, eles já estavam dormindo. O Bernardo, na época, era pequenininho, está com 11 anos hoje. E eu ficava no consultório até 11, meia-noite. Eu chegava em casa e todo mundo dormindo, eu quase não tinha contato com eles. A gente morava junto, mas não tinha comunhão, não tinha união. E aquilo começou a incomodar o meu coração, porque eu sempre fui muito mãe, eu sempre fui muito de dentro de casa, meu sonho era ter uma família, meu sonho era ser mãe. E eu não estava vivendo isso por um desejo, por cobrança mesmo do mundo, porque o mundo fala que a gente precisa trabalhar e conquistar, e é assim que é bom, né? Assim que você é bem vista. E eu entrei nesse lugar do mundo, só que começou a perder sentido a minha vida. Eu tinha trabalho, eu tinha uma agenda cheia, só que eu não estava tendo família. Eu chegava na minha casa, é como se a minha casa estivesse morta. E foi perdendo sentido. E no final de 2021, a minha agenda começou a ser enxugada. Eu comecei a achar aquilo estranho. Aí na hora que chegou no final do ano, eu já estava muito mal, meu coração assim, doendo muito. E na passagem do ano, eu fiz um propósito. Eu falei, Senhor, esse ano eu quero restaurar a minha família. Eu não era convertida ainda, mas eu sempre conversei com Deus. Então eu fiz esse propósito com o Senhor. Eu falei, Senhor, me ajuda a restaurar a minha família esse ano. E eu entrei em 2022 com esse propósito. Quando foi em fevereiro de 2022, uma professora que eu tinha, minha mentora, eu não sabia que ela era cristã, eu não sabia assim, de como era a vida dela. Mas ela anunciou no Instagram dela que ela faria um batizado. E eu já tinha sentido um desejo no meu coração de descer as águas. Eu não sabia o que era isso, eu não sabia o significado disso. Quando ela anunciou no Instagram dela que ia fazer um batizado em São Paulo, eu falei, eu vou. Aí eu dei meu nome, convidei a minha irmã também. Minha irmã falou assim, eu vou ver se eu vou, não sei ainda. Eu falei, eu vou. 15 dias antes
de sair para esse batizado, de ir para o batizado, eu fui no aniversário de uma amiga na época. E choveu muito, fevereiro, teve uma chuva muito forte, meu carro foi levado na enxurrada. E aí eu tive um prejuízo de R$7.000. E eu falei, nossa, e agora? Né? Eu não tinha dinheiro, não sabia o que fazer. E nenhum momento no meu coração cogitou a hipótese de que eu não iria mais no batizado porque tinha acontecido isso com o meu carro. Porque dentro de mim eu já sabia o que eu queria, o que eu precisava fazer. Apesar de algumas coisas ao redor, né, insinuações, você não tem dinheiro nem para arrumar o carro, como que você vai viajar? Mas não era uma viagem, eu ia descer as águas, né? Era significativo para mim, apesar que eu ainda nem sabia o significado. E eu fui para São Paulo com esse prejuízo no carro, e quando chegou lá eu vi que existia uma igreja, e eu vi que tinham pastores, e eu falei, eu quero fazer parte disso, eu quero saber mais sobre isso. Então eu desci as águas, eu vim embora, eu me membrei a esta igreja, sou muito grata a eles, foi lá que eu nasci como filha de Deus, como uma cristã, sou muito grata. E aí eu descobri então que a minha mentora, a professora, ela era uma apóstola de Cristo. E foi assim uma experiência magnífica. E desde março de 2022 eu comecei a fazer a mesa na minha casa. Toda sexta-feira nós entramos no descanso do Senhor, eu organizo um jantar para os meus filhos e nós começamos a sentar à mesa. Eu passei por muitas dificuldades, porque teve sexta-feira eu não tinha dinheiro para comprar o que eu iria servir, e acontecia algo e eu recebia um Pix e o Senhor fazia com que eu fizesse a mesa. E a mesa começou simples, né? Eu não tinha aquelas coisas de mesa posta, eu não tinha os pratos bonitos, né? Eu não tinha nada daquilo. Mas o Senhor falou comigo, começa com o que você tem. E eu comecei com o que eu tinha, com os meus pratinhos, com os meus talheres que eu tinha, nada combinando, nada muito bom, mas comecei com aquilo. E o Senhor foi trazendo para mim condições para eu ir melhorando a minha mesa. Eu lembro que uma vez o meu filho falou assim para mim, um desses dois mais velhos falou assim, não sei para que isso, essa trabalheira, porque eu ficava sexta-feira a tarde toda preparando, cozinhando, né, as coisas, eu saía para comprar, eu não sei para que a senhora faz isso, essa trabalheira toda. E eu falei, eu gosto, mas não era, porque no meu coração tinha propósito, só que eles não sabiam, mas eu sabia. E o meu mais velho, ele sempre gostou de cozinha e ele começou a ir para a cozinha, ele me ajudava a preparar os pratos, foi uma experiência deliciosa. E no início, o meu filho do meio, hoje ele está com 22 anos, ele não sentava à mesa conosco, era muito ruim. Eu falava, filho, senta na mesa, ele falava, não. E um dia nós fomos conversar, eu falei, filho, por que você não senta na mesa? E aí ele falou que tinha algumas questões que acontecia, né, umas críticas, algumas falas. E aí eu conversei com meu filho mais velho, a gente foi ajustando. 4 meses, pastor, depois, a minha mesa estava restaurada dentro da minha casa. Com 4 meses de mesa, toda sexta-feira, a minha mesa foi restaurada dentro da minha casa. A gente conseguia conversar, a gente conseguia um olhar no olho do outro. E aí a minha nora fazia parte. Hoje a minha mesa é imensa, né? Porque aí chegou meu marido, tem um neto, chegou mais nora. Mas foi assim, uma bênção do Senhor, porque várias vezes eu quis desistir da mesa, porque não é fácil, é uma insistência. Mas o Senhor me ajudou a persistir à mesa. E foi muito difícil, eu enfrentei muita resistência dos meus filhos, né? Eu enfrentei dificuldades financeiras porque eu não tinha o dinheiro para comprar as coisas para fazer, às vezes, o jantar. E assim foi, o Senhor proveu a minha mesa. E no meio do ano de 2022, com a mesa restaurada, eu já tinha conseguido comprar um kit de mesa posta lindo que eu fazia para eles. E eles falavam assim, não sei para que isso tudo. Eu falava, é para nós. Isso tudo é para nós. E aí eles começaram a gostar, né, disso, acharam interessante. E aí foi quando eu fiquei incomodada. Eu falei, essa mesa tá muito boa e tá faltando uma pessoa nessa mesa. Quem que era? Era o marido.
porque a família estava sendo restaurada, mas faltava o sacerdote na mesa. E foi quando eu comecei a orar para o meu marido chegar. Eu comecei a orar no meio do ano de 2022 e meu marido chegou em dezembro de 2022. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Bonito. Maravilhoso. Abençoado. Lindo, maravilhoso. Compromissado. Compromissado, me faz muito feliz. Que entendeu o lugar dele, né? Entende o lugar dele. Raquel, é muito bonito o que você está contando para a gente e eu quero voltar um pouco nessa história e quero ouvir um pouco da psicóloga e depois nós vamos voltar na mesa. Quando você, passando por um período de aflição, um período de muito trabalho, um período onde uma influência até das mídias que nós temos que vencer, eu acredito que hoje é um dos grandes problemas da humanidade a lei da validação. Sim. E como psicóloga, principalmente nesse período 2021, pós-pandemia, você deve ter trabalhado muito. Sim. Em 2020 também. Fala para nós um pouquinho sobre o perigo ou os perigos da lei da validação que o ser humano tem enfrentado hoje. Pastor, essa humanidade nossa, né, de precisar ser validado para se sentir humano, para se sentir vivo, para sentir que é um bom profissional, isso é uma escravidão, eu vejo como um cativeiro. Porém, nós temos uma humanidade, né? Nós temos essa alma humana que há essa necessidade, a gente traz dores da infância, a gente traz faltas de uma infância difícil, que vivemos ali várias questões com os pais, e a gente se torna cativo disso, né? E o mundo, ele vem com tudo para que você seja realmente escravo dessa necessidade. Quando eu fui saindo disso, o meu filho mais velho falou: mãe, eu não te reconheço mais. Ele me falou, porque eu já estava com uma agenda enxuta, muito enxuta. E logo após isso, em 2023, o Senhor fala para eu ir para minha casa, para eu abandonar o consultório, né, para eu atender só online. Hoje eu atendo só online porque o Senhor te direcionou. Me direcionou. É para você atender só online por causa do Bernardo. Eu precisava estar em casa, que é o caçula. Você precisa estar em casa com o Bernardo. E a minha agenda enxuta, eu atendendo somente online, chegando demandas presenciais e eu negando somente online, a obediência. Tive desaprovação várias. Por que você não vai fazer mais turmas de mentoria? Em 2021 eu tive 2 turmas na internet de mentoria com mulheres. Por que você não faz mais? Por que você não faz live? Porque o Senhor me pediu que era silêncio agora, eu precisava ser tratada em lugares de orgulho, de soberba. Então eu fui sendo tratada e tive que me silenciar. E sofri, claro, porque a gente quer mostrar. Claro. A gente quer ser estrela, você quer ser tudo para o mundo. Reconhecimento. Reconhecida, todo mundo. Ah, você é maravilhosa, nossa, você me curou, você é isso. Só que não é isso que o Senhor precisava de mim naquele momento. O Senhor precisava de mim de dentro da minha casa, da minha família. Era interno. Enquanto eu cuidava da minha casa, da minha família, o Senhor tratava o meu interno. Cuidava disso, dessa necessidade de se expor para o mundo, de falar para o mundo. Não, cuide dos seus primeiro. Depois, sai para fora. Quando dentro estiver florindo, estiver dando os frutos já, aí chega a hora de semear para fora. E acredito que esse seja o meu momento. Que dentro já semeou e já estão florindo os meus filhos, estão cuidando da vida deles, e agora chegou o momento de sair um pouquinho para fora. Não também que eu vou sair tudo porque eu sou mãe do Bernardo, claro, né? Tem minha casa, meu marido, mas chegou a hora de falar mais um pouquinho. Amém. E dentro dessa lei de validação, você já está aqui, né, explicando muito bem para a gente. Eu fico muito preocupado porque as pessoas estão escravizadas dentro desta lei, e quando caminha-se em uma validação, esquece dos principais valores de uma família. Quais? A mesa.
E você também já deve ter, com certeza, atendido muitas pessoas, lares que passam por problemas, turbulências, separações, crises, mas você percebe que a ausência da mesa, que é um bom diálogo de comunhão, tem sido um dos principais vilões para que a família vai se degradando? Pastor, hoje os aparelhos, né? Celular, computador, enfim, tudo isso afasta as pessoas umas das outras. E a mesa vem para que tenha essa comunhão. Então, por que a mesa? Por que logo a mesa, né, que eu comecei a fazer toda sexta-feira na minha casa? Porque era ali que ia acontecer a comunhão. Qual que era o outro momento que teria comunhão? Não tem. Você tem comunhão na hora que você se alimenta, que você se nutre. Você tem comunhão assistindo televisão? Não tem. Você tem comunhão tomando banho? Não tem. Você tem comunhão dormindo? Não tem. Você tem comunhão na mesa. E as redes sociais hoje, né, os eletrônicos hoje estão afastando as pessoas dentro de casa. Né, o meu filho do meio, que não sentava na mesa, ele tinha um videogame no quarto e ele queria ficar lá. Ele punha comida que eu fazia na sexta-feira no prato e ia para o quarto dele, ele não sentava à mesa. E o Senhor restaurou a minha mesa, algo que era impossível de acontecer, que eu olhava assim, como que eu vou tirar esse menino do quarto? Eu não tirei, foi o Senhor que tratou a minha mesa. Então hoje, a gente olhar para a mesa e falar assim, mas a comida é a comida que nutre a sua família, é a comida que você foi lá, comprou, escolheu a carne, escolheu cada legume, cada fruta para compor essa mesa. Você saiu, você pagou, você preparou com as suas mãos o que vai nutrir a sua casa. A sua casa é nutrida por nós. Eu sou uma mulher, sou uma esposa, sou mãe, eu nutro a minha casa com as minhas mãos. Meu marido compra e me ajuda a fazer. E eu monto a mesa e a gente serve. Eu faço questão de servir meu marido, eu faço questão de servir meus filhos à mesa sempre que eles estão lá na sexta-feira. Eu sirvo eles. Isso para mim é a maior honra que o Senhor me deu. E hoje eu vejo os meus filhos cuidando da vida deles, que o Arthur está com 27, o Breno com 22, é pai, eu sou vó de um bebê que vai fazer 2 anos no meio do ano, já sou vó. E eu falo, são os frutos que o Senhor foi me dando. Após o meu casamento, o Senhor foi transformando a nossa vida. E meus filhos hoje têm uma vida linda. Um filho é corretor, outro filho mexe com vendas, é vendedor externo, né? Trabalha. E assim, é lindo que eles estão construindo a vida deles. Eu fui almoçar na casa do Arthur domingo passado. Uma casa linda que ele montou com a esposa dele. E eles seguem a vida, é maravilhoso. Eu vejo assim, eu tenho filhos que não me dão problema, eu tenho filhos que seguem a vida, que eu e o pai deles deram para eles. Eles fazem algo bonito com o que eles receberam. Que maravilha! É tão bom quando a gente encontra uma família que foi restaurada por Cristo através de uma mesa. E o nosso maior exemplo de mesa é o próprio Senhor. Porque Jesus, dos 3 anos e meio de ministério terreno, 2 anos ele passou no monte orando. Mas a maioria do tempo que ele não estava no monte, ele estava na mesa. E ali ele tratava da comunhão, do partir do pão, ali eram os conselhos. Mas hoje, eu falo muito isso na igreja e quero publicar isso aqui. Eu não faço questão de sentar em qualquer mesa. Porque tem mesas, claro que nós estamos falando de uma mesa de família, né? Mas nós não iremos aqui generalizar mesa. Raquel falando aqui muito bem sobre uma mesa de família. Mas já percebeu, Raquel, que tem família que senta na mesa e não consegue ter comunhão? Vira mesa de discórdia, mesa de aparelho. Então hoje, para eu sentar numa mesa que o aparelho celular é a prioridade, é melhor não sentar. Sim. Né? Porque o que trouxe a restauração da sua vida, você priorizou. Priorizei. O tempo, os filhos, Sim. até os garfos. Você começou com o que tinha, mas sabe o que mais havia dentro de você para fazer aquela mesa? O amor. Porque uma mesa sem amor, ela é destrutiva, ela é vaga, ela é prejudicial.
E eu gostaria de você falar aqui das maiores lições até a chegada do Hamilton que você absorveu da mesa com os seus filhos. Eu até tô emocionada porque eu lembrei aqui de um episódio que eu cuidava da casa, trabalhava, né, muito ali, cuidando de tudo para tudo ficar legal. E vem aquela voz dentro da gente assim, para que isso tudo? Para com isso, seria muito melhor você estar lá agora, deitada, descansando, vai fazer outra coisa, para que essa trabalheira toda? E eu lembro que um dia eu chorava muito, porque eu preocupava muito com as contas, a gente sempre preocupa com conta, né? E aí a minha agenda bem fechada, bem pouca, e tinha que pagar aluguel e não sei o quê, e um dia eu chorando muito, eu ajoelhei no meu quarto, eu falava, Senhor, eu não sei o que eu faço, o que mais eu preciso fazer? A gente no desespero, na aflição, a gente sempre pergunta, fala, o que o Senhor mais quer de mim? O que mais que o Senhor quer que eu faça? A gente não precisa fazer nada, é só entregar. Mas na época eu achava que eu precisava fazer mais. Senhor, o que mais que o Senhor quer de mim? Porque eu estou fazendo tudo, mas não chega o dinheiro que eu achei que ia chegar, né? Não chega a provisão que eu achei que teria. Eu queria que a minha mesa fosse assim, e tivesse mais. Porque a gente vê, né, na internet aquelas mesas. Assim. Talvez até a validação mesmo, né? É o olho. Entendi. O olho vê e você fica querendo. E que não é errado também, né? A vontade. E eu queria, mas o Senhor me ensinou que o que é de verdade. Não é o que tem. Não é isso. Não é. É aqui dentro. E o que você está fazendo com isso? Então, se você tem casa, se você tem carro, né? O Senhor fala muito nos cultos sobre isso, né? Que o Senhor, Ele provê e Ele dá para nós. Mas quando a gente é escravo de ter, né? Na época eu queria uma mesa magnífica para os meus filhos, para minha família. Mas o Senhor me dava o simples. Por quê? Era no simples que nós seríamos restaurados. Era com aquilo que seria. E eu lembro que Ele me deu uma palavra. Porque eu pensei assim, eu não sei se eu vou dar conta, Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir. Porque todos os dias eu pensava assim, eu acho que eu não vou dar conta. Eu vou ter que desistir. Eu não sei se eu vou conseguir. E o Senhor me deu uma palavra que ela está dentro do meu coração, que foi a palavra que Ele deu para Josué. Seja forte e corajoso. Foi eu quem te trouxe aqui, quem te mandei fazer isso. E quando eu recebi essa palavra, seja forte e corajosa, foi a mesma coisa da minha mãe e o meu pai biológico estarem falando isso para mim. Porque minha mãe, ela sempre, ela me motiva muito. Na época da pandemia que eu comecei a falar, ela falava para mim. Eu falava, filha, foi maravilhoso, continua, é isso. Então assim, o Senhor me deu um dom. Eu tenho esse dom de ver os corações das pessoas e saber a necessidade. Então, por exemplo, eu vejo o Senhor passando aqui na igreja, eu olho para o Senhor e falo assim, Ele está precisando de oração. Na hora eu entro em oração para o Senhor. Eu olho para uma criança e falo, essa criança, ela está precisando da mamãe dela. Eu vou orar para que a mamãe consiga ver os olhinhos dessa criança. O Senhor me ajudou lá atrás, quando o Bernardo tinha 2 aninhos, que eu fui estudar, que o Bernardo é colérico e eu tive também dificuldade em lidar com o Bernardo, porque ele tem um temperamento totalmente diferente dos meus 2 filhos. Então busquei, fui estudar, tive que aprender sobre isso. Hoje eu faço também orientação de pais, trabalho com restauração de casamento, que também é uma questão que está aí no mundo, muitos casamentos sendo desfeitos. Eu trabalho com isso, né? Eu ajudo homens e mulheres a reconstruir suas vidas dentro das suas casas. E porque a separação, eu sou uma mulher separada, né, do pai dos meus filhos. A separação, ela é uma dor que fica. Meu marido é um homem separado também, da mulher, da mãe dos filhos dele. É uma dor que a gente carrega, porque a gente quer casar e não quer separar.
Você não casa para separar. Então uma separação é uma ruptura naquela família e nos nossos corações. Eu vou ter essa ruptura o resto da minha vida. Meu marido tem essa ruptura no resto da vida dele, no coração dele. Porque a gente sente que fracassou. Nós fracassamos naquilo. Nós não conseguimos. Né? Eu e o meu primeiro marido, ele e a primeira esposa, não conseguimos. Nós fracassamos mesmo. E a gente fracassa sem Deus. Sem Jesus na nossa vida, nós vamos fracassar. A partir do momento que a gente recebe Cristo como nosso único Salvador, a gente tem possibilidade de restaurar. Pode ser o pior homem, pode ser a pior mulher, que Jesus entra e faz a faxina. Porque nós somos improváveis, né, pastor? Com certeza. Nós somos improváveis e só Ele pode. Eu fui incapaz de conseguir lidar com o meu primeiro casamento. Meu marido foi incapaz. E hoje nós lutamos e guerreamos juntos para que esse casamento possa ser um exemplo de casamento para os nossos filhos, principalmente. É porque, na verdade, conforme você disse, sem Jesus não conseguimos. Não. E o casamento em si, ele tem os seus grandes desafios. Então, sem Jesus, nos falta às vezes maturidade, entendimento. Uma das pautas que nós iremos tratar aqui, a respeito da mesa e da restauração da família, foi que quando chegou o Hamilton. O Hamilton chegou, ele ainda não era um convertido, né? Mas ele veio como fruto de Deus para as suas orações, né? E logo na sequência veio o amadurecimento na palavra. Isso. Como que foi uma restauração conjugal, um esposo que não era cristão ainda se converter e logo já entrar num processo de amadurecimento, de jejum, vem batalha, vem lutas. Fala também sobre isso detalhadamente para a gente. Foi tão magnífico porque, assim, quando ele chegou, a mesa floriu. Tinha um lugar dele. Tinha um lugar dele. Mas a mesa aumentou. Sabe aquele desejo que eu tinha de ter mais coisa na mesa? Com ele veio a provisão de ter mais coisas na mesa. Então, mesmo a gente estando namorando, ele me ajudava a comprar as coisas para fazer o jantar e me ajudava a preparar o jantar. Então, mesmo no processo do namoro, ele contribuiu com a mesa. E aí eu lembro a primeira vez que ele sentou na mesa, que a gente fez um jantar, a presença dele, o quanto que foi assim, eu olhei para ele, eu nem sei se ele sabe disso. Vai saber agora. Eu fico emocionada, mas eu olhei para ele e eu falei, o Senhor ouviu as minhas orações. E hoje a minha mesa está completa. Porque eu tinha meus filhos e faltava o meu marido. Pode continuar falando aí. E quando ele sentou a primeira vez, eu agradeci muito ao Senhor, que eu falei, hoje a minha mesa está completa com a presença do meu marido. Obrigada, pastor. E a presença dele, né, foi assim um presente do Senhor na minha vida. Ele também fala muito sobre isso, ele fala, né, você foi um presente de Deus na minha vida e nós somos um presente um para o outro, sabe? É perceptível a amizade de vocês, o amor de vocês, a comunhão de vocês e esse amadurecimento, né? Porque ele chegou, nós podemos dizer assim, um produto bruto, foi, né? Que precisava ser lapidado pela palavra. Foi uma aceitação fácil. Como que você passou o que estava dentro de você de Jesus para ele, os filhos, como que recebeu. Ele porque chegou, isso é o poder da mesa. Sim, ele chegou totalmente aberto, ele estava pronto para receber. Então, ele me perguntou, por exemplo, ele falou assim, qual igreja que você está indo? E eu contei. Aí todos os cultos de domingo online, que nós assistíamos na igreja que era online, ele assistia comigo. E após o culto nós conversávamos sobre as palavras. Aí a gente começou a ler os livros da Bíblia. Então a gente lia um capítulo por dia e eu mandava um áudio para ele, eu escrevia o que a gente foi tocado com aquele capítulo e ele me mandava também. E a filha dele falava assim, né, ele ficava lá horas digitando, pensando, e ele me mandava, era muito bonitinho assim, e a gente foi, né, amadurecendo.
E 9 meses depois, a gente começou a namorar em janeiro de 2023. Em setembro de 2023 estávamos casados. Então foi rápido. Foi rápido. A gente não tinha tempo mais para perder, não. A gente já tinha, né, mais de 40 anos, eu e ele. Vamos seguir nossa vida. Para que ficar aí namorando? Vamos logo para a guerra, que é o casamento. Que casamento não é brincadeira. Então vamos para a guerra para a gente poder colher os frutos mais rápido. Ele ficou um pouco apreensivo no início, porque ele, né, tinha separado, tinha pouco tempo. Mas a gente fez e tá aí, a gente lê junto a Bíblia, ele lê muito, a gente ora, né? A nossa jornada foi muito bonita, assim, o amadurecimento dele, porque quando ele chegou eu já tinha quase um ano de conversão. Ia fazer 1 ano que eu tinha já me convertido, desci das águas. E aí a gente começou a namorar, em abril de 2023 ele desceu as águas. E a gente começou o nosso processo, aí a gente trouxe a palavra para a mesa. A gente começou a colocar a Bíblia, a gente hoje ora na mesa, a gente traz uma palavra para a mesa. E a palavra só veio para a mesa quando ele chegou. Que antes dele chegar, eu não tive força para conseguir colocar a palavra na mesa por causa da rejeição dos meus filhos. Esse preconceito que tem, né? Hoje a gente ora, eles sabem como que é. E, por exemplo, o dia que eu não faço o jantar, que eu vou para o monte, né, que sexta-feira tem um monte, às vezes a gente vai para o monte, eles falam, não vai ter o jantar hoje. Eu falo, não, hoje nós vamos para o monte. Eles sentem falta quando não tem, mas é porque a gente está agora conciliando para conseguir ir para o monte também. E como que foi bom essa chegada do Hamilton? E hoje vocês dois aí há 3 anos, né? 3 anos casados, trabalham juntos. O Hamilton há muitos anos na profissão. Sim, 25 anos. 25 anos. Ele é protético. Protético. Conheço o Hamilton da minha juventude, né? Sempre foi uma pessoa maravilhosa. E além de estar trabalhando com ele na profissão, vocês hoje também estão empreendendo, né? Sim. Que é os produtos que hoje nós colocamos aqui, achei por bem, né? O nosso intuito não é divulgar, mas é um trabalho tão bem feito que a Raquel e o Hamilton faz. Inclusive, nós vamos falar disso aqui agora, que é estar dentro da mesa, né? Qualidade de vida, a mesa é qualidade de vida, é saúde, é bem-estar. E vamos lá. Além de psicóloga, foi trabalhar com ele no laboratório, né? Sim. Como que nasceu essa veia empreendedora em você e automaticamente no Hamilton? E depois nós vamos falar dos produtos. Ele conta assim, um dia ele vai vir também dar um testemunho, Com certeza. ele vai poder contar sobre isso. Mas ele fala que no início, quando ele chegou, que o Senhor tocou muito o coração dele, que ele tinha uma missão na minha vida, que é ser o motivador para eu fazer algo. Com a minha conversão, o Senhor me mostrou muito a minha humanidade, né? Os meus pecados, as minhas misérias, muita soberba, muito orgulho, né? Muitas essas questões. E aí eu me fechei. E aí quando ele chegou, ele falou, não, você precisa fazer, você tem condições, você tem capacidade, você é inteligente. E eu travada, e eu parada. E aí, esses suplementos, foi ele que encontrou uma empresa, né, na internet que vende suplemento para CNPJ. E nós cuidamos muito da alimentação e da saúde. Eu já desde antes, eu sempre me alimentei muito bem, eu sempre tomei muita água, sempre cuidei muito da alimentação da minha casa. Não sou de comer pizza, sanduíche, refrigerante, não tomo refrigerante. Nem me de vez em quando. Não, tá, de vez em quando eu até faço no jantar uma pizza, de vez em quando a gente faz... Porque os pães que você faz, sinceramente, é absurdamente Tem os delicioso. pães também que eu faço. Mas assim, eu nunca tive esse hábito. Ai, vamos sair, comer fast food, vamos pedir. Não, nunca tive. Não tem nada para comer, a gente vai fazer um omelete. Ah, não tem ovo, não sei o que, não sei o que. Só se não tiver nada mesmo. Toma água. Toma água, refrigerante, não tomo refrigerante. Então assim, eu sempre cuidei. Sempre cuidei. Quando meu marido chegou, ele foi participar disso. Porque ele é do fast food, ele é da galera, né, de comer as coisas. Do churrasco. Amo churrasco, pastor. Aí já é proteína, amo.
Mas ele era, né, do fast food. Ele foi aprendendo a comer. Ele aprendeu o que é nutrir, né? Porque antes ele comia qualquer coisa. Ele foi aprendendo comigo, eu fui ensinando e ele foi também me ajudando. E aí tudo que eu proponho para ele, ele é tão maravilhoso que ele abraça. Ele acha o máximo tudo que a gente faz junto, eu também, a gente faz tudo muito junto. E como a gente suplementa, hoje eu tô com 49 anos, como o pastor falou, não tem problema nenhum falar minha idade. Você tá jovem. Eu sou muito tranquila com a minha idade, aprendi isso também, porque a gente que é mulher, a gente vai ficando velha e se incomoda. Mas eu tô bem. E como né, ali no climatério, sentindo necessidade de suplementar, a gente começou a suplementar e ele falou que a gente podia vender, porque a gente suplementa. E é verdade, então vamos vender. Então hoje a gente tem uma linha completa de suplementação natural, são produtos todos naturais, para manter a saúde. Aqui, tudo que a gente vende não precisa de prescrição médica. São coisas que se você pesquisar na internet, você fala assim, olha, isso é bom para mim. E são dosagens que é para manter, não vai subir, porque não vai alterar nada. Não altera em nada, vai manter a sua saúde para não cair os níveis nutricionais. Porque hoje, dependendo de como a vida tá, você não consegue alimentar direito. Tem a dosagem de proteína que você precisa por dia, tem a dosagem de todos os nutrientes por dia que você precisa. A gente não consegue alimentar. Por isso que veio essa questão da suplementação. Porque na alimentação, por exemplo, eu como muito pouco. Eu não consigo comer tudo que eu preciso, então eu vou lá e suplemento. Eu tenho já queda de hormônio, eu vou e suplemento. Por exemplo, para mulheres, nós temos ômega 3, que tem o HDL, tudo do jeito que os médicos mandam, que é o EPA e o DHA. A gente tem um ômega 3 completo, maravilhoso, esse produto para mulheres. A gente tem. Mas homem também pode tomar. Homens também. Eu tomo ômega 3. Ômega 3 é maravilhoso porque ele ajuda tanto na circulação, ele ajuda na questão do cérebro, inteligência, funcionamento, intestino, porque o intestino... Coração, questão cardíaca, respiratória. Ômega 3, ele é coringa. Ele é um suplemento coringa para todos. Óleo de semente de abóbora é um coringa também, tanto para mulheres quanto para homens. Eu como a semente. O óleo, ele é mais puro, super recomendado, porque esse óleo também aqui, ele ajuda para a próstata do homem. Olha. Então, o homem ali 45+, óleo de semente de abóbora. Mulheres também, ele ajuda a regular os hormônios. Triptofano ajuda na questão da ansiedade. Esse é o campeão de vendas. Ajuda muito para lidar com ansiedade, cansaço, fadiga. Nós temos glucosamina, condroitina, circulação, colágeno, estimula muito. É maravilhoso porque tudo isso é o intestino que vai absorver. Então você toma essas cápsulas, seu intestino absorve e você fica potente. Por exemplo, antes de eu suplementar, antes de começar a suplementar, por causa dos hormônios caindo, né, chegando no climatério, eu comecei a ter muito cansaço. Então eu levantava de um jeito, chegava ali, dava 2 horas da tarde, eu estava um bagaço, porque queda hormonal. Então hoje eu tomo 5 cápsulas oleaginosas, todas para controle hormonal. Não preciso fazer reposição hormonal porque eu tomo as cápsulas, que é natural para o meu corpo. Melhora o meu intestino porque fica hidratado, a minha pele fica hidratada e eu não preciso fazer reposição hormonal. Claro, eu já fiz reposição hormonal também, não deu certo, porque como eu estou no climatério, oscila muito. Não sou contra, quero voltar a fazer assim que eu entrar 100% na menopausa. Mas hoje eu consigo. Vou te indicar uma médica. Só com a suplementação, controlar meus fogachos e o meu humor, tudo eu consigo controlar só com a suplementação natural. Ótimo. É magnífico. Esse aqui também é muito bom, né? Os magnésios, a gente tem todos os magnésios, mas a gente indica esses 2 que nós tomamos à noite. Ele ajuda no sono, ele ajuda no intestino, ele ajuda
no saúde dos ossos para nós mulheres, ele ajuda na circulação, ele ajuda na digestão, ele prepara seu estômago, seu intestino para receber o alimento no outro dia. Me ajuda muito na questão hormonal, porque o magnésio atua também nos hormônios femininos, então tem um hormônio que eu sempre troco, que é o estrogênio e o progesterona. O magnésio atua num deles, que é o que dá o fogacho. Então eu tomo os magnésios à noite e controlo meus fogachos. Eu tenho muito pouco fogacho. Você falando de intestino, né? A importância. Há muitos anos atrás, eu não era ainda pastor da Fé em Milagres. Não era. Eu fui solicitado por uma família para orar por um homem que estava na UTI, em um hospital aqui em Patos. Ele estava há mais de 7 dias sem ir ao banheiro. E as fezes, as próprias fezes, furou o intestino dele. Nossa. E infelizmente naquela época ele veio a óbito. Então é muito importante cuidar do intestino. Muito importante. Meu marido, por exemplo, ele já ficou 15 dias quando ele alimentava mal. Agora ele consegue ir 2, 3, 4 vezes na semana, dependendo de como está a alimentação dele, ele consegue. O NAC, por exemplo, ele ajuda nessa parte respiratória e sanguínea. Ele ativa a circulação, ele dá energia. Tipo assim, se eu vou falar tudo isso aqui, tem mais um monte. Eu trouxe só um básico, né? Alguns. E a mais queridinha de todos, né? A creatina, que a maioria dos médicos, né, indicam porque ela ajuda na ativação do muscular. Então, nós mulheres e homens, né, que estão querendo pegar massa muscular, a creatina ajuda porque ela entra no músculo e firma. Você não ficar pelancudo, né? E perder massa magra, a creatina ajuda muito e a gente toma todos os dias também. E a creatina é um aminoácido, né? Eu não sei te falar. É, o aminoácido mais vendido do mundo. Isso é verdade. É a creatina. Porque todo médico indica. E independe de idade, né? Depende de idade. Eu tomo todos os dias, tem até alarme para eu não esquecer, porque eu tomo de manhã. E tudo isso aqui, para tomar, nós precisaremos de água. Fala dessa garrafa. Fala dessa garrafa. Então, isso é tudo coisa que... É assim, aí meu marido falou, vamos empreender? Porque a gente usa, vamos empreender. Então, nós estamos empreendendo na área de suplementação básica, para você ficar bem de saúde e não adoecer. Então, por exemplo, a gente não adoece, não temos problema de saúde nenhum. Eu estou com 49 anos e eu não tomo um remédio. E com isso veio essa água, né? Não é a água, é o bastão, vou mostrar. Com isso chega a Fortimag, eu sou representante hoje da Fortimag, faço parte da empresa. Conheci com uma moça que vende óleos essenciais para minha mãe, ela vendeu primeiro para minha mãe esse bastão. Minha mãe adquiriu o bastão e falou, Raquel, é maravilhoso, você tem que comprar. E eu, ai mãe, tá, mais uma coisa com minha mãe, né? Quanto que é, cara? Ai mãe, tá, depois eu vou ver. Aí passa o meio, Raquel, você tem que comprar, vai te ajudar, porque eu sempre tive problema digestivo. E a minha digestão sempre tem azia, queimação. Raquel, vai ser bom pra você. Aí um dia eu fui pra casa dela, fiquei lá a tarde toda com ela, a gente foi cozinhar, fazer umas coisas. E eu tomei a água dela. E aí ela fez um bolo, e eu não como bolo, mas aí eu falei, vou comer um pedaço. E eu já sabia que ia me dar queimação. Aí eu comi, mãe, eu amo esse bolo, vou comer um pedaço. E eu comi um bolo e eu não tive queimação. E ela com os borrifador. E ela com os borrifador e toda hora. Deixa eu passar. E vim, e borrife, e borrife. Mãe, que é isso? Raquel, pra pele, uma beleza, mãe do céu. E aí eu tomei e falei, gente, eu não tive queimação. Como assim eu não tive queimação? E aí, né, as ruguinhas já aparecem. Raquel, você tem que fazer, que você faz uma massaginha, você vai ver hidratar a pele. Eu falei, mãe do céu, não tive queimação. Eu falei, gente, eu vou ter que comprar. Aí liguei pra moça e falei, Lu, eu quero um bastão. Ela levou lá pra casa o bastão. E eu falei, e eu comecei a tomar. Não tenho queimação. Não tem queimação. E agora eu vou fazer aqui ao vivo com o pastor. Cores, ao vivo. Vou fazer com o pastor uma coisa que a gente faz para mostrar como que a água age rápido no corpo, nas moléculas. Porque o que esse bastão faz? Ele corrige a água, ele não filtra a água, ele não purifica a água, ele corrige as moléculas da água. Quando você toma essa água, você toma uma água mais fina, né? Uma água mais
que hidrata melhor. Eu vou fazer com o pastor para todo mundo ver, porque ele não fez com ele aí. Levanta, pastor. Meu Deus. Você vai segurar seu celular, aí agora vai colocar ele lá. Aí você vai juntar os pés, vamos ficar de frente com a câmera ali. E aí você vai fazer assim do lado, com as mãos. E aí eu vou forçar, não vou te derrubar não, mas só pra você ver a diferença, ó. Viu? Vi. Agora só vai segurar, que ele tem a garrafa e ele tem o bastão. Agora só segura a garrafa, não precisa nem tomar. Olha o poder. Só segurar a garrafa. E vou borrifar aqui um pouquinho essa água corrigida também aqui no braço dele. Então nós vamos ver a diferença. Vou cair não, viu? Firmou? Firmado aí. Então vamos lá para ver a diferença, ó. Firme na rocha, filho. Ó. Pronto, hein? Viu? Agora vamos só para provar. Pega de novo o celular. Só para mostrar a diferença. Só de você segurar para vocês verem o tanto que o celular atrapalha a nossa vida, ó. Viu? Eu não tô cooperando aqui não, não viu, tá gente? Mesmo, não. Não tô, não. Agora pega a garrafa de novo. Você não vai largar essa garrafa nunca mais. Nem ela, nem a Bíblia, né? Nem a Bíblia. Porque você viu que a gente pega o celular toda hora, mas a garrafa vai na mesma hora. Agora de novo, ó. Vamos? Você viu? Deixa eu contar pra vocês. Eu tenho essa garrafa aqui, eu acho Tem que quanto tempo? antes de conhecer a Raquel. Aí quando eu chego na igreja, eu vejo a Raquel com a garrafa. A única coisa é que a minha tá mais encardida do que a dela, que ela vende. Mas eu já fui vendedor, antes de ser pastor, de purificador. E quando eu conheci esse produto aqui, né, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Então eu faço uso e coincidiu dela ter também. Eu falei, sim. Que maravilha, né? E como eu e meu marido, a gente cuida da saúde, e a gente, tudo que é bom pra saúde, a gente pega e vende. Eu vou beber água para cooperar com o produto. E aí, esse bastão, tem ele para pôr na garrafa, esse aí, ele dá até 100 litros, e nós temos os bastões para colocar na caixa d'água. Imagina, só do senhor pegar, o senhor equilibrou. Pega o celular, a gente desequilibra. Pega na garrafa, nem precisa tomar, a gente consegue equilibrar. Agora imagina você tomar banho, sua família tomar banho com essa água todo dia. Imagina quanto vai ser benéfico para o cabelo, para a pele, para o corpo, para você dormir. Esse é o bastão, até 2.000 litros para colocar na caixa d'água. Ótimo. Maravilhoso. Quem tiver interesse, entre em contato. Tem meu Instagram, meu telefone. Queridos, nós estamos encerrando o podcast de hoje com restauração de família, Amém. Conversão de almas e saúde completa. Foi uma honra estar aqui com você, Raquel. Amém. E você que prioriza Jesus, mesa, qualidade de vida, o Instagram da Raquel vai estar aqui à sua disposição, no nosso podcast. Você pode procurá-la, você pode mandar mensagem, você pode tirar dúvidas. E com certeza, para ela estar aqui, dando testemunho, mostrando os produtos que ela trabalha, ela tem a minha credibilidade para isso. Raquel, muito obrigado pelo seu tempo. Um beijo carinhoso para o Hamilton, para os seus filhos. Que Deus te abençoe, que Deus continue te levando além. E foi uma honra conversar com você. Amém. Eu quero agradecer também a oportunidade, porque a nossa chegada aqui na Fé e Milagres foi por meio do meu marido. E lá na igreja que a gente estava, eles sempre falam, a mulher segue o marido. Onde o marido for, a mulher vai. E quando ele subiu a montanha com os legendários, ele começou a assistir alguns cultos na Fé e Milagres, ele falou assim, meu bem, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu gostei muito, eu conheço o pastor Lélio, negócio de muito tempo, e eu falei assim, então vamos, me dá só um tempo para eu conseguir fazer a transição, porque eu tinha, acompanhamento lá com os pastores da outra igreja. E foi leve. E foi leve, foi delicioso. E hoje nós estamos aqui, fazemos parte dessa casa, dessa família incrível. Fomos muito bem recebidos. Sou muito grata à sua vida, à vida da pastora Estela, por nos ter recebido. Estamos aqui, o que eu puder também ajudar, ele também está aí nos ajudando, no que a gente consegue. E conta com a gente. Sempre. Muito obrigada por nos receber, meu marido, meu filho, Bernardo está aqui com a gente também. Sou muito grata a essa igreja, essa casa linda que nos recebeu.
E a gente chegou lá na casa anterior, viemos para essa casa imensa que estamos aqui. E vamos crescer mais. E vamos crescer mais Em em nome de Jesus. Filha, muito obrigado, um beijão no seu coração. Obrigada. Queridos, e muito obrigado por sua presença. Nós encerramos mais um podcast maravilhoso. E nós estamos aqui em Patos de Minas para servir você. Tá? Nós estamos na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1132. A nossa igreja, ela encontra-se aberta de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 17 horas. Você pode nos visitar, receber uma oração, uma orientação, um conselho. E os nossos cultos semanais acontecem domingo, 19 horas, terças e quintas-feiras, às 19h30. Nós temos o podcast toda segunda-feira e você também pode nos visitar em 3 cidades, Americana, São Paulo, Araxá, Minas Gerais e agora a Caçulinha Fé e Milagres, Uberlândia. Que Deus te abençoe. Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você.